Boa noite, senhor Marco Túlio Cabral. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Alex. Tudo ótimo. Perfeito. Obrigado demais aí por ter aceitado o convite. Na verdade, é um convite ratificado aí já há pelo menos uns 6 meses, né? Mas graças a Deus deu certo agora. Não, uma hora dá certo, né? Uma hora encaixa. A vida não é fácil. Hoje em dia, o trabalho não é fácil. Para quem é de varejo sabe muito bem isso. Mas uma hora a coisa encaixa, né? Perfeito. Bom, para quem está vendo a primeira vez, as pessoas entenderem o conceito, né? O que é o C-Legends? Na verdade, é uma brincadeira com o termo C-Level, onde a gente procura desmistificar a história das lendas, né? Porque muitas das pessoas, quando enxergam pessoas que se destacam profissionalmente ou de alguma outra forma, acham que a vida daquelas pessoas é uma vida fácil. Né? E o objetivo aqui é mostrar que não é tão fácil assim. Né? Existem erros, existem acertos, e no final é feito de escolhas. Bom, Marco Túlio, você é um cara que eu conheci mais ou menos, estava olhando minhas anotações aqui, em 2008, você estava como CIO do Bretas, né? Exato. Teve uma carreira no Bretas assim longa, né? Depois você, com a venda do Bretas, né? Você foi para o Serconsult e agora você está no DNA aqui em Belo Horizonte como diretor de operações. Vi que a sua formação na UFMG foi em veterinária, né? Depois, Você já começa com a história difícil de explicar, né? eu gosto de trazer emoção. Então, assim, com todas essas variáveis, né, eu queria passar a bola para você, até para ver se essa questão de lenda é verdade ou não é, e te fazer uma pergunta, né? Sua vida, Marco Túlio, sempre foi muito fácil assim? Você deixou de ser veterinário, se tornou diretor de operações de uma grande rede de varejo? Conta para nós um pouco e por que foi fácil sua vida dessa forma. Eu gostaria de te responder sim, falando que realmente a vida foi muito fácil, tudo foi de mão beijada, né? Mas eu acho que minha vida sempre foi um atropelo e sempre foi uma sequência de, de, de episódios, no mínimo, diferentes, né? É, é, Porque você já começa analisando isso, né? Você me perguntou, você é veterinário, cara? Sou veterinário de formação pelo UFMG, formei aí há 26 anos atrás, com uma pretensão de ser veterinário na vida inteira. É lógico que minha carreira dentro da veterinária, né, minha especialização dentro da veterinária sempre foi a área de negócio, mas por acidente, né, 2 anos depois de formado, eu caí dentro do supermercado. E aí, como você falou do Bretas, eu vim para o supermercado num programa trainee, porque era um caminho natural de qualquer gerência nova dentro do Bretas, e fui me apaixonando pelo varejo, né? E fui, durante esse processo de trainee, que era focado para uma vertical do supermercado, que é a tecnologia de alimentos, né? Eu também fui me apaixonado pelo resto do varejo e acabou indo para a área de operações, né? Eu não cheguei na TI, cheguei na área de operações e fui para trabalhar em loja, eu fui ser gerente de loja. E fiz e trabalhei por quase 5 anos nessa atividade. E é muito interessante porque assim, o varejo, principalmente supermercado, valoriza muito essa questão de você construir uma carreira e de você saber como opera uma loja. Então, às vezes, o que você desenvolve ou o que você tem maiores habilidades, elas vão ser muito melhor aproveitadas depois de um tempo que você já está nessa sua jornada dentro do supermercado. E aí eu fui gerente de loja por uns 5 anos, passei de loja desde pequenininha, a loja de 7.000 metros, com 300 funcionários, totalmente independente, e eu voltei para... Na verdade, um período eu cheguei à conclusão que a minha carreira faltava um pouco de formação na área gerencial, do ponto de vista técnico, assim, de conteúdo,
E aí eu decidi fazer um MBA, fui fazer na Fundação Dom Cabral e voltei para Belo Horizonte e fui trabalhar também na nossa matriz. E aí eu fui passando por outras áreas. Eu fui para a área de processo, fui para a área de projeto, fui para a área de retail financeiro, que é cartão de crédito. E aí, dentro desses vários projetos e departamentos novos que foram sendo criados, porque a empresa também estava numa expansão grande, eu tinha muita liga com a TI, né? Então, eu tinha muita relação com a TI por conta dos projetos. Porque a partir dessa época, 2004, 2005, você já não falava de um projeto novo sem pensar em tecnologia. Já não existia muito isso, né? Você não falava, a gente já tinha deixado de ser analógico há um bom tempo. E aí, por conta dessa proximidade da TI, foi engraçado que numa reunião de planejamento estratégico nosso, a gente falou que um dos pontos era o quê? A TI não está alinhada com o negócio e a TI não está andando na velocidade do negócio. E a gente desenvolveu isso nesse planejamento, e aí, no final, eu também fui das pessoas que coloquei esse ponto na mesa, e era uma realidade. Aí, um dos sócios, né, muito tranquilo, falou assim: olha, já que você é uma das pessoas que acredita nisso, toma aqui a área de desenvolvimento da empresa, da tecnologia, e faça funcionar. Porque é muito fácil criticar e não realizar, né? E aí tomei esse desafio e segui a vida, né? Depois a área de tecnologia inteira caiu na minha mão, então isso em 2007, 2008, como você falou, foi quando a gente se conheceu, né? E eu acho que assim, eu tinha afinidade com tecnologia, mas eu tinha um gap técnico que eu tinha que cobrir esse gap técnico, e eu acho que aí é uma questão de estudar muito, de ler muito, de relacionar muito. Eu trato meus fornecedores como amigos, né? Eu acho que existe uma separação da parte de negociação com a parte de relacionamento, que ela é muito clara, mas todos os fornecedores que eu me relacionei até hoje sempre me ajudaram muito e sempre me ensinaram muito, né? Essa questão de curiosidade, de não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de não saber, né? E de falar que não sabe, me ajudou muito a dar uma encorpada nessa parte técnica. E aí, desde essa época, eu segui dentro da área de tecnologia, muito feliz e realizando muitas coisas. Como você mesmo disse, né, em 2010 o Bretos foi vendido, e aí vem mais uma etapa na minha carreira, que é sair de uma empresa familiar para uma empresa multinacional de 5 países e de pelo menos uns 200 idiomas, porque quando a gente fala de uma empresa multinacional, né, e fala a nossa casa era uma empresa latina, mas quando eu falo de 200 idiomas, porque países diferentes, culturas diferentes, empresas diferentes, porque eram várias aquisições, você tem que ter um tipo de competência também diferente, né? E a competência era muito mais de relacionamento, de colaboração, de saber ser político, chegar nas pessoas certas para conseguir o que você queria, né? E trabalhar muito bem isso. Então, fiquei nessa aí mais 8 anos, e agora tem 2 anos que eu estou na DMA, né? Vim como diretor de tecnologia, dentro de um cenário que para mim é confortável, que é varejo alimentar, mas numa empresa totalmente diferente de todas as outras que eu já trabalhei, né? E isso aí, e com estratégia diferente, com desafios diferentes, e aí há 2 meses atrás me surge essa novidade, né? Que é assumir a diretoria de operações, que volta ao meu começo da carreira lá de supermercado, né? Apesar de tecnologia ainda estar dentro da minha cadeira, mas eu voltei eu tenho até medo de falar o tempo, que denuncia a idade, mas eu estou voltando há mais de 20 anos, numa posição diferente, é lógico, mas cuidando daquilo que sempre foi uma cachaça, sempre foi uma coisa
eu gostei muito, que é operações. E aí o desafio cresce muito, né? São 172 lojas, são 14 mil funcionários debaixo da minha área, né? Eu estou em 9 estados, então, assim, essa complexidade vai muito além de qualquer outra complexidade de trabalho que eu já tive até hoje. Eu acho que reinventa os desafios. Então, de novo, volta, né? Aquela vida cheia de acidentes, e os acidentes são acidentes bons, né? Enfim, essa é a situação que está aí atual. O Marco Túlio, é muito interessante, né? Assim, a gente escutar a história das pessoas, depois que a gente conhece, que a gente vê, na verdade, como que a gente não conhece, né? Você fala assim, para mim, né, a gente já conversou algumas vezes, ficamos alguns momentos sem se encontrar, quando você foi para o Nordeste aí, a gente perdeu um pouco o contato, mas realmente é o que você falou, você sempre desenvolveu bons relacionamentos, né? Desenvolveu fornecedores, relacionamentos, uma relação ganha-ganha que sempre teve muito respeito e separação, né? No momento de negociar, negociar. Inclusive, eu fiquei seu amigo, mas não virei seu fornecedor, né? É uma frustração, uma incompetência, mas eu tenho que. Fica amigo. Naquele momento foi bom você não ter virado meu fornecedor. Foi bom, foi bom. Eu sei que foi bom, eu sei que foi bom. Mas na época a gente não entendeu, não, né? O Renan, se estiver escutando a gente aqui, vai dar risada, né? Que está na Oracle hoje. Né? Eu falei, Renan, você sabe que a gente tem um fracasso no passado, né? A gente ficou amigo do cliente, mas nós não conseguimos vender, né? Quer dizer, não virou cliente, mas virou amigo. Mas aqui, eu estou pagando as minhas dívidas por aí, né? Renan, eu já sou cliente de Renan, o time que eu tinha deixado na mão lá atrás também, já sou cliente. Hoje meu data center está dentro da Ativos, então eu estou pagando minhas dívidas por aí, né? Que eu acho que faz parte também, né? Quando você falou da relação ganha-ganha, um dia a coisa encaixa, né? É isso aí. E é muito legal, porque, além disso, né, outra coisa, que a gente está falando de relacionamento, eu queria até explorar isso, a gente vê como que o mundo dá muita volta, né? Às vezes a gente está numa cadeira de cliente, né? Às vezes uma cadeira de fornecedor e às vezes na mesma cadeira duas vezes, né? Porque você está na mesma cadeira duas vezes, né? Você, para o Renan, por exemplo, que está numa outra empresa, ou para quem está em outra empresa, enfim, você cliente, mas para o varejo, né? E olha que são muitas pessoas diferentes, né? Com vários perfis ali dentro. Você está na cadeira de vendedor, né? E aí eu queria te perguntar isso. Para você, né, com essa sua vivência, experiência dentro do varejo, como é que é lidar com. O Marco Túlio é uma pessoa só, mas lidar com perfis tão diferentes, né? E com papéis tão diferentes. Você tem um papel do cliente, do seu fornecedor, que é fundamental para o seu negócio, né? Comprar bem, conseguir ter margem, conseguir ter o resultado que você busca. Porque quem compra mal não vai vender, né? Ou vai vender mal, enfim. Um negócio extremamente competitivo, né? Um mercado competitivo que as margens são baixas e que o nível de exigência dos clientes cada vez é maior, e ao mesmo tempo com o seu time, né? Porque sozinho, por melhor que seja a posição que a gente esteja, a gente não faz nada. Como é que é esse desafio de administrar tudo isso? E quais são os pontos fortes que você considera que são importantes para ter sucesso? Tá. Eu acho que eu tenho que assumir um pouco de uma cadeira bipolar, né? Eu tenho que falar de uma viés de tecnologia e de uma viés de operações. E eu acho que, assim, se eu vou falar o mais recente, talvez. Em termos de tecnologia, a gente, dentro do varejo principalmente, a gente negocia duramente com o mesmo critério que é uma negociação comercial, né? Vou falar negociação comercial para alimento. A gente tem que negociar duramente porque a nossa margem é muito baixa, nossa despesa é muito baixa e a gente tem que ter o melhor produto, o melhor serviço ao melhor preço. E, ao mesmo tempo, tem que formar todo um time técnico de TI para entender que tem uma empresa toda por trás muito nervosa e que tem pouco tempo e que tem usuários muito simples. Então, ter uma tecnologia barata, ter uma tecnologia de ponta e ter uma tecnologia para que um usuário muito simples, com muito
conhecimento técnico consiga utilizar, né? Então, esse é um desafio e trazer a realidade de um varejo para dentro de uma área de tecnologia é um grande desafio, é uma grande necessidade que qualquer CIO de varejo tem que ter, né? E, ao mesmo tempo, você tem que desenvolver fornecedores para entrar na mesma vibe sua, né? Que isso é uma realidade. Agora, quando a gente pula para... Por isso aí que eu estou falando bipolar, né? Quando eu pulo para a área de operações, o meu desafio é o quê? É fazer com que esse time seja vendedor, porque supermercado não é colocar mercadoria na prateleira, é ser vendedor e corrigir qualquer erro que a gente faça, né? O meu erro dentro de operação ele pode ser comprar mal, pode ser expor mal, e é muito comum ser atender mal, né? Mas, ao mesmo tempo, é um mercado muito gostoso, porque não tem um dia após o outro, né? Não tem um dia igual ao outro, né? E a gente está se reinventando diariamente. O supermercado é bom disso, né? Você erra num dia, você conserta no outro e a coisa vai bem, né? E, ao mesmo tempo, manter as relações de dentro da empresa, porque um supermercado ele não sobrevive, a operação do supermercado não sobrevive sozinha, né? Ela depende de todos os departamentos da empresa. E aí você tem que construir relações de fornecedor, vamos falar assim, com relações entre os departamentos muito fortes para que eles entrem na mesma emoção que você tem quando você está gerenciando uma loja, né? E aí a gente é muito cliente do comercial. Você falou assim, que um bom vendedor, né? Eu tinha um chefe que falava assim, um bom comprador, quando compra, qualquer vendedor ruim vende, né? Agora, quando um comprador ruim compra, ele pode ser o melhor vendedor do mundo que não vende, né? É lógico que a frase era um pouco mais maldosa, eu não posso falar isso aqui, mas tinha uns adjetivos diferentes para isso. Mas, enfim, essa é um pouco da realidade, é fazer todo mundo estar engajado numa mesma missão e conseguir executar isso com primazia, vamos dizer assim. Bacana, bacana. E você comentou um negócio na sua resposta que eu achei interessante, porque cada entrevista que eu faço aqui, né, eu costumo dizer que é um MBA. Eu aprendo pra caramba, às vezes escutando coisas que eu já sabia, mas com um foco completamente diferente, e aí me faz pensar de uma outra forma, né, olhar por um outro ângulo. E muitas vezes também escuto práticas, experiências, né, que deram certo e que deram errado, que eu nunca tinha ouvido, né? E aí você fez um comentário que uma das coisas belas aí do varejo, né, que se você erra num dia, você tem a opção de acertar já no outro dia, né? Como é que você trabalha essa questão de aprender com erro, né? Porque normalmente aprender com erro, dependendo do que é o assunto, são processos demorados, né? Ou você aprende com o seu, ou aprende com o dos outros, ou enfim, ou não aprende, né? Tem aquele que não aprende de jeito nenhum. Como é que você processa isso, né, para perceber que, não só, né, um exemplo clássico aí, mas se você puder dar um exemplo na sua vida, né, de aprendizado com erro e como é que foi reverter isso, com certeza vai inspirar muita gente. Enquanto eu vou pensando aí no exemplo, né, mas assim, eu sou extremamente tranquilo com relação a erro, né? Eu acho que todo mundo tem o direito e tem o dever de errar, né? Porque você só cresce com erro, não tem jeito, né? Porque às vezes a gente pensa que erro sempre é um incidente grande, é um problema muito grande, e às vezes você erra e corrige ao longo do dia e aprende com isso, né? O que não dá é para ver uma sequência de erro sem ver uma sequência de tentativas de acerto. Então, isso aí eu acho que deixa de ser um aprendizado e passa perto do desleixo ou da irresponsabilidade, né? E uma das coisas de errar é ter o compromisso e a coragem de debater sobre o erro, né? Sobre dialogar sobre aquele erro. Aonde que erramos, o que nós fizemos de errado, aonde que a gente melhora, né? Aonde que eu conserto e o que eu tenho que fazer lá na frente para que eu consiga me planejar melhor e identificar esse risco, né? A gente tem
um hábito assim em qualquer implantação, em qualquer mudança que as coisas não foram bem, sentar para dialogar e falar assim, nós erramos e nós vamos melhorar, né? É isso que tem que existir no dia a dia. Eu acho que tecnologia, isso é muito comum, né? A gente sempre tem um incidente, sempre tem uma melhora e tal, mas na hora que a gente pensa no cliente, isso é um negócio complicado, porque ele sofre muito com isso, né? Eu acho que assim, eu nunca passei por momentos muito terríveis dentro da minha carreira de falar assim, eu parei uma operação, eu parei uma empresa, né? Eu não estou nem conseguindo lembrar isso, mas com certeza próximo de algo dessa forma, com certeza a gente já passou, né? Eu estou pensando aqui, estou tentando ganhar um Não, pouco mas de não tempo tem, para pensar algum exemplo não claro que tem eu possa problema, falar. não tem problema. Eu acho que você acabou respondendo, né? Eu acho que melhor do que o exemplo foi essa questão de como é que você enxerga o erro, né? Quer dizer, errar faz parte do processo de aprendizado, né? De E assumir aprendizagem. também que errou, né? E assumir que errou e eu vou melhorar e eu vou refazer. Eu acho que é isso que também faz parte desse processo, né? Você tem que ter coragem de assumir. Porque tem muita gente que acha que errou e está na hora de esconder ou passar para o outro, né? Troca o mico de ombro e ponto, né? E eu acho que a gente tem que pensar exatamente o contrário. Pô, eu errei, assumo que errou e vamos corrigir. Eu acho que essa é a maior fonte de aprendizado. Bacana. A gente está falando de erro, eu comecei a pensar aqui em algumas outras coisas, né? E assim, eu me lembro muito de você da época do Bretas. Eu acho que, do ponto de vista de atendimento, né? Eu sou cliente, né, do DMA, não sou um cliente convicto, digamos assim, né? Não só vou lá, enfim. Eu acabo passeando aí nos principais supermercados de Belo Horizonte, tenho minha preferência, né? Tenho as minhas opiniões em relação ao atendimento. Mas quando eu lembro do Bretas, que não existe mais como supermercado, me passa uma coisa assim muito boa do ponto de vista de cultura, de escutar as pessoas, né? Da pegada que tinha lá o Estevão, né? Da família e tudo. Eu queria te perguntar o seguinte: o que daquela cultura, né, que é uma cultura muito forte de atendimento, de estar próximo, mas de muita gana também de buscar, de simplicidade, de resolver, né? O que tem daquela cultura que é natural do supermercado ou não? Aquilo era muito dele mesmo e muda muito de um varejo para o outro, aí de um supermercado é um jeito simples de falar, né? Eu acho que são estratégias diferentes que as empresas têm, né? Eu acho que assim, Bretas tinha algumas características muito claras, né? De um respeito muito grande pelas pessoas, sendo ela cliente ou funcionário, e isso foi um grande aprendizado na minha carreira. Então eu trago isso para a vida, virou um valor meu, né? Que não era, e eu vou te falar assim, não era, né? Eu acho que assim, não era nessa profundidade, porque eu acho que tem valores que vêm de família e essa questão de respeito e tal, mas talvez não era prioridade, depois virou prioridade. Tinha uma cultura muito forte de austeridade, que isso é um ponto que dentro do varejo de alimentos ele perpetua por qualquer empresa, tá? Então assim, qualquer empresa que você entrar, você vai ver que não sobrevive uma empresa de varejo de alimentos se ela não ter austeridade ali. A questão da simplicidade era uma característica também muito forte. A gente pensava muito claro assim, as coisas simples que funcionam. Pensa uma pessoa simples, bem orientada e com processo simples, ela não tem barreira nenhuma, ela consegue fazer tudo. A cultura do exemplo, né? Eu faço com você, eu faço junto de você. Aquilo que eu estou te pedindo, eu já vivi aquilo e eu sei como fazer e vou te ensinar. Então, assim, dar exemplo, né? E tinha uma coisa muito interessante também, que a gente brincava que poder ser todo dia acorda, coloca ele dentro do seu sapato, pisa nele e sai para trabalhar.
Então, não existe manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu sou seu chefe, eu faço. Não existia isso. Né? Poder é um negócio que você tem que guardar e usar em último caso, vamos dizer assim. E aí essas coisas vão mudando, cada empresa vai alterando, mas eu acho que você vai criando valores na tua vida que você não consegue deixá-los, né? E aí você usa desses valores para influenciar outras pessoas, né? Então, eu acho que é uma característica, assim, meu time sempre foi feito para servir. Eu aprendi isso, a servir as pessoas. Então, se tiver alguém que não está servindo a outros, ele vai ser ensinado ou doutrinado a fazer isso. E o que é muito bom, né? Porque você se coloca aí, tomar cuidado na hora de falar isso, mas você coloca abaixo dos outros para falar assim, olha, eu aprendo com você, eu te sirvo e eu vou fazer sua vida melhorar. Se não for sua vida profissional, sua vida pessoal, né? Você deixar uma marquinha em cada um e seguir isso seguir tua vida. Eu acho que só tem gente para te ajudar ao longo do tempo. Perfeito. Eu tive numa festa que você me convidou, do Bretas, e eu vi isso nessa festa, né? Não lembro de que foi, né? Eu lembro que eu fui nessa festa e fiquei impressionado, né, com a forma que os diretores, que o dono, né, que a família tratava os funcionários, os familiares dos funcionários. Assim, foi um negócio que marcou muito e é legal escutar isso, né, essa boa prática. Mas, mudando de uma coisa para outra, queria ouvir sua opinião sobre um tema que a gente tem visto muito, e eu costumo pedir para. Aliás, eu costumo comentar antes que, claro que tem exceção, a gente está vendo uma época aí de pandemia e tem coisas que não estão no nosso controle, e a gente acaba sendo vítima de situações quando a gente não tem o controle. Né? Então, por exemplo, a pessoa está ali trabalhando, vai ser internada, eu fui internado. Tá? Minha agenda atrapalhou toda, minha vida atrapalhou toda, eu nem lembrava de nada que eu tinha que fazer, e estava lá no hospital e, enfim, né, se esquece de tudo, você não tem controle. Por outro lado, a gente tem várias questões, vários pontos que a gente tem controle o tempo inteiro. Né? E muitas das vezes, né, se a gente não tomar cuidado, a gente se vitimiza, né, em função de coisas que a gente não alcança, botando culpa no A, no B ou no C. Como é que você vê essa questão, né, de assumir responsabilidade, de escolhas que você faz, de consequências que você colhe? E o que você diria para a pessoa que precisa mudar, né, o mindset aí, que seria recomendado para ela, na sua visão, que é um gestor de tantas e tantas pessoas? Eu parto do princípio que eu não sei nada. Essa é a realidade. Né? Eu parto desse princípio. Olha, cada cadeira nova que eu entro, cada situação nova que eu entro, eu assumo minha personalidade mineira e escuto mais do que falo. Então, eu parto desse conceito. Olha, deixa eu aprender aqui com o ambiente e eu brinco muito que eu falo assim, cara, eu não entro num jogo para perder, eu empato ou ganho. Então, é na hora certa, com conhecimento, com aprendizado. A hora certa não é aquela hora, né? Pode ser que eu tenha que sair daquele momento que eu escutei, estudar um pouco mais, entender um pouco melhor, mas principalmente agir com responsabilidade. Então, na hora que está seguro, age. Agora, não é para demorar 2 anos para agir também, não. Né? Eu também tenho uma característica assim, eu tomo decisões muito rápidas e conserto ao longo do tempo, porque eu acho que o dinamismo do meu negócio exige isso. Né? Aquilo que nós falamos mais cedo, né? Eu posso errar num dia, no outro dia eu tenho chance de consertar. Né? Cabeça erguida, com responsabilidade e conserto. Mas, mas com responsabilidade, né? Olhando as coisas que estão acontecendo, enfim. Então, eu não tenho... acho que não existe uma fórmula mágica, mas eu acho que usar da tua responsabilidade para seguir suas atividades. E não ter vergonha de falar que não sabe e não ter medo de escutar, porque às vezes escutar as outras pessoas dói, né? Quem aí é de empresa que tem avaliação todo ano, né? Tem rodadas de feedback, avaliação 360 ou 180, que for, a pior coisa que tem no mundo é você sentar numa sala com
uma ou duas pessoas para receber um feedback. Você tem que ser um cara, você tem que estar muito, né, muito preparado para aquilo. Então, você não pode ter medo de escutar os outros, você não pode ter medo de perguntar se foi bem ou se foi ruim, e nem de dialogar, né? Eu acho que aí você aprende muito, né? Literalmente aprende muito. E nós mineiros temos isso, né? A gente é mais caladinho, então a gente escuta mais, fala menos, e com isso eu acho que a gente tem um gapzinho de ganho um pouquinho melhor, né? Perfeito. Ô, Marco Túlio, a gente já está acabando, mas assim, quem que é uma referência para você, profissionalmente, seja como empresário ou como executivo, que você olha e fala assim, cara, esse cara eu realmente aprendo com ele e me espelho nele, me inspira. Você Nossa, tem essas Alex, referências assim? Você é um cara cara, que. você sabe que eu sou uma pessoa péssima de frase, de guardar ditado, de guardar referências. E eu acho que com as pessoas que eu já trabalhei, eu guardo aprendizados que me levam para a vida inteira, sabe? Então, hoje eu tenho a possibilidade de estar trabalhando com uma pessoa que eu trabalhei há 22 anos atrás, nós estamos na mesma empresa, encontrei, ele está na área comercial, eu estou na área de operações, e foi um cara que me ensinou uma série de coisas dentro do comercial que me ajudaram ao longo da minha carreira inteira. Então, eu tenho que agradecer ao Joaquim por isso, né? O nome dele chama Joaquim. Tem um colega de trabalho que encontrei com ele há 2 semanas, ele está trabalhando numa outra empresa, que é um cara que tem um RH, assim, bonito de ver. Eu falei assim, olha, eu vou te trazer de novo para trabalhar comigo, né? Porque a gente foi gerente junto, mas agora eu quero que você seja do meu time, porque é um cara que consegue gerir pessoa e tem uma habilidade para gerir as pessoas que acho que não tem igual, né? Então, assim, eu acho que eu vou criando um pouco de referência aos acionistas das empresas que eu trabalhando, cada um tem sua característica. Aquele que é o ferrinho de dentista que vai lá no fundo e tem que achar o detalhe, o outro que é agressivo comercialmente, né? E eu acho que essas referências, e não é sendo político aqui, não, é porque realmente eu acho que eu tento pincelar e falar assim, putz, se fosse o Alex agora aqui, o que ele faria, né? Numa referência de negociação comercial. Eu acho que eu vou pegando essas características de cada pessoa que trabalhou comigo ou que eu tive oportunidade de me relacionar e que me marca de alguma forma e falar assim, ó, que saída que eu tenho para isso agora, né? Mas eu acho que é um pouco assim que eu vou levando minha vida. E eu acho que, Bacana e fora demais. isso tudo, e aí é inegável, assim, a gente não perde os valores familiares. Isso é uma realidade. Perfeito, perfeito. Bom, Marco Túlio, a conversa ela é curta, né? A gente tenta explorar o máximo aí, como eu disse, o objetivo é inspirar pessoas, né? Principalmente nesse momento de pandemia, a gente já está saindo dele, graças a Deus, mas muita gente ficou aí desanimada, né? Talvez enxergando só o lado ruim, não enxergando o lado bom. Mas você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas com esse intuito aí de motivar isso? Porque não tem que ser uma frase decorada, né? Né? Sotaque, pô, enfim, aquilo que você fala para o seu time aí, né? Eu acho que assim, nessa pandemia a gente teve que acordar todo dia com muita coragem, né? É, eu acho que nenhum dos dias da pandemia eu fiquei em home office, porque o negócio nosso não permitiu que isso acontecesse. E a gente tinha que ir com muita coragem, né? Nós inauguramos 14 lojas no meio de uma pandemia que tinha que ir com muita coragem. E no dia que a gente achava assim, putz, está faltando coragem, eu estou indo para uma situação ruim, você chega dentro de uma loja e vê uma pessoa de 60 anos trabalhando, né? E aí fala, pô, se ele levantou e teve coragem de vir para cá, então eu também tenho que ter coragem. Então eu acho que as duas coisas que eu gostaria de falar assim, primeiro, cara, você tem que ter coragem de todo dia acordar e fazer o melhor trabalho possível, ser o melhor, né? Fazer o melhor que você consegue. Você não tem que ser o melhor de todos, é o melhor que você consegue, porque cada dia você vai estar melhor. E o outro é trabalhar, né? Porque eu acho que o momento que a gente precisa é que todo mundo trabalhe. Que ninguém sente numa cadeira, no sofá e simplesmente reclame
que o mundo acabou, né? Que o meu negócio está ruim e tal. Cara, trabalha, todo mundo tem uma oportunidade de uma virada, né? Mesmo, você não, você é um empresário, teu negócio talvez desfez. Outro dia eu estava com um vizinho meu que tem 4 buffets de festa. E o cara falando numa paixão tão grande de trabalho, o que vai fazer, o que ele deixou de fazer, o que ele vai fazer agora, de um negócio que praticamente está parado há 1 ano e meio. Então, eu acho que a única coisa que a gente não pode ter medo na vida é de trabalhar. Então, se tiver acordou, vai trabalhar, porque eu acho que a gente conserta tudo que tem nesse país, né? Show demais, Marco Túlio. Obrigado, né, mais uma vez. Sim, uma honra aí, né, te conhecer, ter essa oportunidade de entrevistar. Tenho uma admiração muito grande por você, embora não tenha sido seu fornecedor, nós ficamos amigos, né? Assim, graças a essa questão de valores, a forma de você tratar as pessoas, sinto ter uma liberdade grande com você, né, para te convidar, para mandar um zap, enfim. Muito, muito legal, viu? Muito, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que isso que você falou, principalmente no final, para mim já valeu demais a questão da coragem, vai impactar, vai ser relevante para a vida de muita gente. Valeu demais. Tá? Que isso, Alex. Muito obrigado. Para mim foi uma delícia aqui esse período que a gente teve conversando e foi muito gratificante, né? Tomara aí que eu tenha dito alguma coisa que ajude as pessoas, que ajude os nossos colegas, mas eu acho que, além de tudo, assim, tua iniciativa de estar trazendo essa conversa para a mesa, estar trazendo experiência para as pessoas e se a gente tiver conseguindo inspirar uma única pessoa, já vale todo esse trabalho. Parabéns aí pela iniciativa. Tá, joia. Obrigado mais uma vez. Abração. Tchau, tchau. Abraço, Alex.